Bem-vindos ao Humanizar é se Conectar. Hoje temos uma pessoa que inspira através da sua coragem de tomar ações dentro de uma sociedade que muitas vezes se omite, fecha os olhos para pessoas que são incríveis e podem nos ensinar muito. Eu estou com a Maria Nancy, psicóloga fundadora da ONG Caminhando, Núcleo de Educação e Ação Social, que é um projeto que trabalha com pessoas com deficiência. Eu já tive a oportunidade de conhecer o espaço e eu confesso que eu me emocionei muito, porque é um ambiente que existe uma egrégora de amor. Eu fui recebido com amor. E isso só acontece porque existe uma cultura que veio desta pessoa. Veio de toda uma equipe, né? E toda uma equipe, Hugo, desde dos primeiros fundadores, dos quais eu sou uma das pessoas, né? Que permaneço até hoje lá, mas e de toda a equipe, né? Equipe de trabalhadores, de funcionários, de voluntários. Maravilhoso. Mães. A gente chama de família caminhando. Família caminhando. É uma honra inenarrável tê-la aqui. Para mim é muito especial, de verdade. E eu acho que como a nossa proposta é falar dentro do propósito das pessoas, o porquê elas fazem aquilo que elas fazem, eu gostaria de começar com você com uma pergunta de quem é a Nancy fora dessa mulher que as pessoas veem, que é a pessoa que fundou esse espaço, a pessoa que está sempre ali gerenciando um centro espírita, ajudando nisso também. Quem é essa pessoa por trás? Eu posso me considerar uma mulher realizada. Eu tenho 67 anos, sou casada, tenho 4 filhos, 7 netos e filha do João e da Joana. Sou psicóloga. Antes de ser psicóloga, eu me formei como assistente social em 1985. E já fui trabalhar no social. Eu já gostava do social, né? Me tornei espírita há 45 anos e desde que me tornei espírita, o meu impulso maior, além do estudo, que nós fazemos um estudo relativamente profundo da doutrina espírita, sempre me chamou a atenção a questão social no Brasil, a questão social no mundo, que é algo que impacta e sensibiliza os corações mais sensíveis, né? E sempre que está ajudando de alguma forma a melhoria da educação, da socioeducação das pessoas, não é? Porque no campo da caridade, que é a expressão do amor, eu acho que a educação é a maior caridade que se pode fazer para alguém, né? Porque educar é esclarecer, educar é desvelar horizontes, né? Ampliar horizontes. Então, eu sempre gostei muito dessa área social. E depois de muitos anos formada como assistente social, aí eu fundei o Caminhando em 1989, no dia 16 de dezembro de 1989, e passei a trabalhar. Já trabalhava como assistente social antes de fundar o Caminhando, né? Passei pela área da educação, pela área da habitação, e depois entrei nessa área da questão da deficiência na PAI de São Paulo, e trabalhei alguns anos na PAI de São Paulo e já, assim, decidimos, né, como uma missão de vida mesmo. Caminhando, para mim, é um propósito, uma missão de vida que nós temos levado adiante há 36 anos. Agora a instituição faz 35 de operação, né, de funcionamento. Eu acho que foi... A minha pergunta próxima seria exatamente essa, né? Em que momento que você teve contato com a causa de pessoas com deficiência? E foi nesse momento que você acabou de trazer, né? E o que te motivou, né, a fundar a ONG Caminhando? O que você sentiu que foi... Qual foi esse motivador que você falou, cara, não posso deixar o mundo sem isso? Então, e foi muito interessante porque nós trabalhávamos na APAI e na APAI de São Paulo com bebês, né? Com crianças que tinham nascido com deficiência, né? Síndrome de Down, paralisia cerebral, que é uma causa pós-natal, né? Perinatal, inclusive. E as crianças com diversas síndromes e com deficiência intelectual.
E aí, de repente, eu fui me interessando, não só pelas crianças pequeninas, que a gente trabalhava na estimulação precoce. Eu trabalhava como assistente social na estimulação precoce. Mas aí eu comecei a observar que também, né, tinha uma questão ali maior, que era a questão de quando a criança chegava na adolescência, as escolas, naquela época, né, há 36 anos atrás, tinham muita dificuldade, porque nós, né, os ditos normais, né, aqueles de nós que não temos uma deficiência mais acentuada, mais aparente, eu costumo falar assim, Uhum. A gente tem lá a escolarização, chegamos a um certo grau de escolarização e vamos para o mundo do trabalho. E eu gosto muito de trabalhar, uma das grandes paixões da minha vida, além de estudar muito, é trabalhar. Eu gosto muito, eu acho que o trabalho ele diferencia os homens, né, as pessoas, os seres humanos, né, homens e mulheres que podemos contribuir com a nossa parte no mundo, com a nossa parte de criatividade, de realização, né, de transformação do mundo. Isso a gente realiza com o trabalho. E me chamava muita atenção o fato da pessoa com deficiência ter tanta dificuldade naquela época de ingressar no mundo do trabalho, de seus potenciais laborativos serem desenvolvidos, né, auxiliados para que se desenvolvesse, né. Então eu decidi estar entrando nesse nicho, né, de conseguir montar uma escola, não é que o Caminhando sempre foi e continua sendo uma escola diferente, não é uma escola regular, com currículo, Uhum. mas é um lugar de aprendizagem, vamos pensar assim, escola no sentido de lugar de aprendizagem, onde todos vão, né, e frequentam e podem aprender. E aí nós decidimos fundar, né, e escrevi um projeto no período em que aquilo foi chegando, né, eu sou espírita, acredito que o comando sempre é de Deus, a tarefa, né, que a gente recebe é uma tarefa que vem do alto e vem do alto como inspiração, e de repente resolvi estar montando, escrevendo um projeto, chamando algumas amigas, e o meu marido tinha uns amigos, e tem, né, ainda, eles estão já idosos agora, que gostaram da ideia, resolveram nos auxiliar, empresários, e eram executivos de uma grande multinacional. E entraram conosco na formação da primeira diretoria e fundamos o Caminhando, nessa data que eu já falei, né, há 35 anos atrás. E esse era o foco inicial do Caminhando, né? Nós tínhamos lá o Programa de Desenvolvimento Laboral de Pessoas com Deficiência Intelectual. Maravilhoso, né? Maravilhoso, inspirador e um exemplo. Temos aqui o nosso suporte técnico, que está informando que a PAI é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E dentro dessa vivência que você tem, qual é o impacto da participação do setor privado, né, empresas, na realização desse sonho que você trouxe para o físico, né? Como que é essa questão do setor privado? Desde o início, como eu falei, né, eu até vou citar o nome, né, a Avon, a empresa Avon Cosméticos Limitada, nos auxiliou muito. E se não fosse a ajuda inicial da Avon, o Caminhando nem teria continuado, nem teria começado. Os primeiros 5 anos do Caminhando foi fundamental o auxílio grande, né, porque os executivos que eram diretores daquela empresa naquela época, né, vieram conosco com pessoas físicas, né, mas nos auxiliaram porque traziam para a gente muita contribuição da empresa, né, e foi muito bom esse trabalho de filantropia da Avon para a fundação e o início, né, os primeiros passos aí, vamos pensar até 10 anos do Caminhando, os primeiros 10 anos, não é? Então a iniciativa privada, as empresas do segundo setor, né, como nós falamos, porque o primeiro setor é o governo, o segundo setor são as empresas, né, as empresas, e o terceiro setor somos nós, as ONGs, né, as não governamentais. E o segundo setor tem um papel fundamental na continuidade de qualquer uma das ações humanitárias que a gente pode desenvolver aqui nesse país. Porque a participação das empresas é fundamental. E eu acho que é importante que você diga, porque realmente as ONGs precisam dessa força. Ainda mais no começo, o início, né? Sim. É um alavanque, mas realmente um alavanque, né? É um trampolim
para um sonho que engaja pessoas que precisam, que traz pessoas que precisam. E esse país ainda está muito incipiente no sentido de as realizações das organizações não governamentais, o apoio das empresas ainda é pequeno, infelizmente, aqui no Brasil, mas também a gente vê que o Estado brasileiro ele faz uma cooptação, né? Ele quer somente ter o domínio, então ele vem com alguns programas, e os programas geralmente que eles chamam de políticas públicas, infelizmente não custeiam tudo, a não ser que se mantenha as ONGs num patamar de serviços oferecidos, assim, serviços simples e bem rudimentares. Eu posso garantir que o Caminhando a gente vem lutando bastante, porque assim, a gente faz muita questão de uma qualidade de serviços. Nós entendemos que o serviço prestado por uma organização não governamental, ele não pode ser o básico do básico, né? E se a gente fica dependendo das políticas públicas, pelo que as políticas públicas pagam, né? As parcerias, meu Deus do céu, né? A gente tem que ir atrás de uma complementação financeira muito grande, a não ser que se mantenha no patamar de um programa de assistência bem básico. Como o Caminhando faz muita questão de um serviço oferecido de muita qualidade, modéstia à parte, nós funcionamos como uma escola de 5 estrelas, sabe? A gente funciona lá, os pais quando entram ficam assim encantados, eles falam, não tem uma ONG que trabalhe e que ofereça um trabalho não só para os que nós chamamos de os atendidos, né? Que são os alunos, os aprendizes no Caminhando, sim, mas para todas as famílias que recebem, porque o Caminhando funciona como uma equipe de assistentes sociais, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, educadores físicos, educadores de arte, monitores, cozinheiros, auxiliares de cozinha, faxineiro, porteiro, todo o pessoal de suporte administrativo. Então a gente tem uma equipe grande e todos os contratos, né, de segurança, de contabilidade, então isso tem um custo bem alto, né? E as parcerias com o poder público não fazem frente a um custo desse. Então a gente precisa ir muito atrás de doação, de eventos, de outras coisas, e as empresas nesse sentido seriam, e são, né, porque nós temos algumas empresas parceiras, mas elas são fundamentais. São. E em outros países, existem países que é a sociedade civil que se organiza, como por exemplo nos Estados Unidos, né? E o poder público deixa a sociedade civil se organizar e manter as organizações não governamentais. E aqui no Brasil, infelizmente, por uma política, vamos pensar assim, uma política muito paternalista, muito cooptadora, muito querendo ser a dona, né, do social. Ai, desculpa, é uma minha crítica, né? Assim, eu acho que é uma judiação, porque assim, aí, de repente, não permite que a sociedade civil, as empresas, porque haveria de ter incentivos fiscais para as empresas poderem investir, sabe? Eu acredito muito mais na sociedade civil do que como é que eu posso dizer, na gestão pública. Eu acredito que a gestão privada, ela é muito mais eficiente e eficaz. Eu acho que uma das propostas aqui do nosso canal é a gente realmente expor a humanização e o que o entrevistado ele está sentindo. E assim, vamos dizer que isso não ocorra. Vamos supor que isso não ocorra, né? Mas é a forma que você se sente. Pois é. E se é a forma que você se sente... E vivencio, sabe, Hugo? Então, não é nem sentir, exato, não é questão de sentimento, é questão de prática, de desafio aí das ONGs, ou pelo menos de ONGs que querem fazer um trabalho de qualidade, como o Caminhando. E se você sente isso na prática, no emocional, sim, eu acho que tem que ser investigado, sim, e tem que ser corrigido. Afinal, o que eu percebo é que essas pessoas, como você falou, o ambiente que você preza pela qualidade, uma vida importa, uma vida ela tem o mesmo peso que, eu vou filosofar aqui, né? Somos únicos, né? E eu acho que um diamante você pode pegar e você fazer uma réplica dele. Você pode fazer uma réplica de um diamante, mas de um ser humano
Não. Você pode clonar ele, né? Não sei se hoje é possível ou não, mas as vivências, tudo isso não se clona. Uhum. Então, para mim, um ser humano ele é mais valioso. Na verdade, ele tem um valor inestimável do que qualquer objeto que a gente possa Sim, comparar. todo ser vivo, né? Todo ser No vivo, planeta. exato. Todo ser vivo no planeta não se clona porque é realização de Deus. Exato, sim. Né? Tudo que é ser de Deus é muito especial. Perfeito. E trazendo dentro dessa questão que você já trouxe, quais são as barreiras enfrentadas pelo público atendido e qual a contribuição do Caminhando nesse sentido também? Né? São muitas barreiras, né? Barreiras arquitetônicas que ainda existem bastante, né? Apesar de todo o processo de inclusão. Então, como eu estava contando a história, de repente, quando nós fundamos o Caminhando em dezembro de 89, logo em 90, no comecinho do ano, o então presidente Collor de Mello, ele lança lá uma legislação, aprova uma legislação importantíssima para a inclusão da pessoa no mercado de trabalho, que a gente chama de lei de cotas. Então, a partir dali, as empresas todas elas são obrigadas, né, a ter as suas cotas com pessoas com deficiência. Mas mesmo assim, apesar dessa questão da lei de cotas, nós temos aí uma situação grave, né? Então esse é um dos problemas que a gente enfrenta, de existirem empresas que os seus processos de trabalho não contemplam a condição de ter nos seus processos de trabalho, nas suas manufaturas todas, pessoas com deficiência intelectual, por exemplo. Uhum. Então a empresa ela consegue absorver, incluir a pessoa com deficiência física, desde que essa pessoa com deficiência física também seja qualificada, que é uma outra coisa também, a qualificação de mão de obra no Brasil é algo que a gente precisa, é um parênteses, né? Precisa investir mais na qualificação de jovens no mercado competitivo de trabalho. E também a gente sabe que a pessoa com deficiência, ela precisa ter a educação muito adaptada. A pessoa com deficiência visual, né? O cego, o surdo, e a pessoa com deficiência física precisa ter, né, na empresa uma série de adaptações. E a gente tem que convir que tem empresas que trabalham, por exemplo, empresas com trabalho muito técnico, como é que ela vai ter, né, e que às vezes com barreiras arquitetônicas que existem mesmo, com a questão que a pessoa precisa ouvir ou a pessoa precisa ter uma acuidade visual, né, como é que ela vai incluir pessoas com deficiência? Então, esse é um desafio grande, né? Eu estou falando aí em termos de inclusão no mercado de trabalho, que é um dos trabalhos que o Caminhando fazia no começo, hoje faz em pequena escala, até porque as pessoas com deficiência, que a gente chama de deficiência mais leve, as pessoas com deficiência que conseguem se qualificar para o trabalho, as empresas, em função dessa lei de cotas, da obrigatoriedade do Ministério do Trabalho, elas foram absorvidas pelo mercado de trabalho. Entendi. Hoje o que fica, né, muito para o nosso atendimento são pessoas com deficiência intelectual mais acentuada, né, e com autismo, né. A partir de uns anos para cá, o autismo foi considerado também objeto, né, também o autismo ele precisou ser absorvido pelas ONGs que trabalham com a pessoa com deficiência, não é? Uhum. E aí hoje nós temos também, além dos deficientes intelectuais, a gente tem no Caminhando poucos com deficiência auditiva, né, o surdo, e a gente tem alguns com deficiência física, mas a gente tem uma porcentagem até relevante hoje de crianças, jovens e adultos surdos, com autismo. Uhum. Que é uma outra situação. Então eles têm bastante barreiras, né? Existe ainda o preconceito, apesar de tudo, né? Existem muitas dificuldades. As famílias no Brasil que têm um filho especial, né? Um filho com deficiência intelectual, um filho com autismo, né? Um neurodivergente, como é chamado o autista, né? Essas famílias têm um sofrimento adicional muito grande, em função da falta mesmo de recursos, né, na medicina. Então é bem difícil, eles ainda enfrentam, né, por exemplo, psiquiatras nas UBSs, né, assim,
peça rara, né? Difícil de achar, né? Sim. E o sistema único de saúde, embora seja já um sistema maravilhoso, considerando outros países que não têm, né, o SUS, mas ele é maravilhoso pensando-se num atendimento, ainda que não consegue atender toda a demanda, né? Mas já é maravilhoso porque pelo menos já existe, entendeu? Então, assim, aqui no Brasil a gente fica assim, né? Nossa, é uma bênção isso, é uma bênção aquilo, mas está muito longe ainda do Sim. que a gente pode chamar de ideal, de realmente ainda está Eu, muito aquém. eu percebo que eu tenho um parceiro de trabalho, um amigo, e ele tem um filho com autismo, né? Que ele não é verbal, né? O autismo Então é nível 3 de nível suporte 3. que a gente fala. E, e batendo um papinho com ele, breve, sobre isso, ele comentou o desafio que ele tem de conciliar o trabalho com a questão do filho. Nossa, Ele trabalha home office, mas ele precisa ir alguns dias ao trabalho e tá tudo bem, eu acho que, né, mas é só uma ponta de como essas pessoas, elas, a base da vida delas são esses filhos, né? sim. A família volta-se para esse filho atípico, não é? Necessariamente, os irmãos vão ser muito afetados, entre aspas, né? No sentido de impactados pelo aquele irmão especial, e a família toda se volta necessariamente para cuidar, né, desse membro atípico. E a família toda, ela tem um ônus muito grande aí, financeiro, um ônus emocional grande. Então, essas famílias, elas precisam ser acolhidas, né, com muito carinho, eu acho, até por todos, não é? Por todos os membros da sociedade. Sim. São famílias que precisam ser acolhidas com muito carinho, com muito respeito. Então esse ainda é um grande desafio. No caminhando, por isso que as famílias têm tanto carinho, tanto amor, assim, pela instituição, porque nós fazemos questão. Eu, como assistente social e psicóloga, eu sempre fiz muita questão de que o nosso atendimento fosse extensivo aos familiares. E esse atendimento extensivo aos familiares, por exemplo, não tem um programa de atendimento da família, uma política pública que fale assim: olha, Nancy, então você vai fazer uma parceria com a organização X, por exemplo, uma secretaria da assistência social, SMADS, né? Uma secretaria da educação, uma secretaria. Não tem para a gente receber verba especificamente para atender as famílias. Eu fico olhando e falo: como assim? A família é um super objeto desse atendimento. Exato. Ela precisa ser acolhida, ela precisa de terapias, ela precisa de atendimento. Isso o Caminhando fornece como um plus, mas não que seja algo que a gente receba para poder fazer esse trabalho específico, que podia ser muito melhor no Caminhando. Porque, no fundo, quando a família está melhor, quando a família está bem organizada, quando a família está muito bem atendida, a criança, o jovem, o adulto, o adolescente com deficiência vai ser melhor atendido. Exato. Né? Porque ele é fruto dessa família. Exatamente. Esse é o grande desafio. Eu sempre, nesses anos todos trabalhando, falei: gente, como assim? Não tem nenhum programa de atendimento específico, nenhuma verba governamental específica para a gente atender algo direcionado, a família. Realmente direcionado. Nossa! Seria incrível mesmo. E fica a ideia. Sim, fica essa ideia. Eles até falam: olha, então tem que fazer X atendimento à família, mas, sabe, não é um programa específico para atendimento das famílias. Sim, esse amigo, ele conta como é a adaptação dele social, né? Então eu vejo que isso é no trabalho, é no mercado, é na família, até na família interna, com os parentes, existe uma adaptação da sua rotina, né? E eu penso que como é esse trabalho com as crianças e os jovens com a deficiência e o que você mais aprendeu com eles? Porque, como você falou, né, que tem essa questão da família, que traz um aprendizado novo, mas para você que cuida. Então, nós ficamos muito mais na gestão, na direção da instituição, mas a equipe, né, nós acompanhamos os programas que são feitos, né? Hoje a gente tem lá no Caminhando
3 programas de atendimento, 2 deles para os adolescentes, jovens e adultos, e um deles para as crianças, né? Nós atendemos crianças de 8 a 14 anos e 11 meses, um programa que a gente chama de programa Beija-Flor. Essas crianças têm um atendimento em psicopedagogia, atendimento de artes. Agora nós estamos iniciando o atendimento com musicoterapia, com terapia ocupacional. Nossa, né? sim. Então, assim, essas crianças, elas funcionam no contraturno, esses programas funcionam no contraturno escolar, então, onde a criança se mantém na escola um período, no outro período ela vai, né, a criança, e passa por essas terapias em algumas horas por semana. A gente tem o programa que a gente chama de o programa Fênix, que é um programa onde os adolescentes e jovens e adultos, né, passam por um programa de desenvolvimento da sua capacidade laboral. Alguns deles são encaminhados para o mercado de trabalho, né, ou são incentivados ao empreendedorismo. Então, eles passam por professor de arte, professor da área da informática, na área para aprender a inclusão digital, e tem lá os programas também de reforço pedagógico, programa de educação física. Então, programa não, os professores, né? Sim. Os professores em diversas áreas que auxiliam o desenvolvimento global desses atendidos com deficiência, né? E esses que estão no programa Fênix são aqueles que têm maior potencial para uma atividade competitiva no mercado. Então, são aqueles que vão passar por programas, pelo atendimento visando a sua profissionalização, seu desenvolvimento laboral, vamos falar assim. Perfeito. E aí a gente tem o programa Gaivota, que é um programa de socialização, onde aqueles atendidos que têm um comprometimento intelectual mais acentuado, aqueles que têm um autismo com nível 3 de suporte, não verbais, eles têm toda uma série de atividades, especialmente atividades com arte, né? Com acolhimento psicopedagógico também, para que eles possam ter uma convivência, né? Com dança, com música, com artes, né? Desenvolvendo seus potenciais e de convivência, de amizade ali, e faz muito bem para eles. Esse programa Gaivota é um programa onde a gente tem algumas atividades muito legais que eles gostam muito, e aí nesse programa Gaivota é um programa diário de atendimento. Eles ficam todos, os adolescentes, jovens e adultos frequentam lá meio período, das 8 ao meio-dia, e da 1 às 4h30 da tarde. E incrível a dedicação e como esse projeto ele funciona diariamente, como é essa questão de valores que você implica, porque para muitos é um socorro, é o socorro, eu diria até mais, é um socorro desesperado, porque a gente sabe como funciona, socialmente falando, trabalhar financeiramente, né, as famílias. Então você traz um socorro desesperado. Um parênteses nisso que você fala no socorro desesperado, no socorro pontual, né, para essas famílias, por exemplo, porque no Caminhando, esses jovens todos eles chegam, tem o café da manhã, tem o almoço para todos eles, tem o lanche da tarde, quer dizer, já melhora muito na questão do dispêndio que a família tem, né, de segunda a sexta com esse jovem, com essa criança, com esse adolescente, né? Então a gente tem lá uma questão alimentar importante, né, com nutricionista, com um cardápio muito bem balanceado, então isso ajuda muito. Agora, outra parte da pergunta que você falou e que você perguntou e eu não respondi é como isso, né, esse trabalho com eles impactou a minha vida. E isso de verdade tem impactado desde que eu comecei na área, né, nessa causa da deficiência, né, mesmo ainda quando eu trabalhava na antiga APAI de São Paulo, lá vendo os casais impactados com o momento da notícia, né, quando receberam um filho especial nos braços, né, que é algo que ninguém espera, um filho atípico, né, então isso impacta muito, uma revisão de propósito de vida, e cada dia ali no Caminhando a gente percebe, eu estou todos os dias lá, eu sou voluntária, mas ao mesmo tempo eu vou todos os dias, né, eu sou psicóloga, tenho meu consultório, mas eu vou todos os dias no Caminhando, e
a forma como eles encaram a vida nos ensina muito, porque aquelas tolices que a gente tem, né, de consumir muita coisa, de ter produtinhos, de comprar coisas, para a gente associa isso a um bem-estar, uma felicidade, né? Para eles isso, para a maioria deles não tem significado, embora os jovens e adolescentes, eles gostam muito de ter o celular, a criança também, ó, depois de uma certa idade, essa coisa toda da mídia social, eles gostam muito, né? E Sim. agora, ao mesmo tempo, esse apego a coisas materiais, na maioria deles não existe isso, inexiste, né? Outra coisa também é a valorização dos sentimentos, né? Então eles nos ensinam muito quanto que é importante, né? Um abraçar o outro, falar um com o outro com carinho, e quanto que impacta quando um, de repente, assim, fica bravo um com o outro. Então eles chegam para mim, ai, Nancy, o fulano brigou comigo. Então, assim, que aquilo é intenso, né? A intensidade dos sentimentos, Sim. então a valorização dos sentimentos, né? E dos valores humanos. Então, no Caminhando também uma parte que eu acho assim fundamental, nós temos uma vez por semana o que a gente chama de aula de ética cristã, né? E que é uma aula de ética onde a gente ensina muitos valores humanos, né? Importantes como respeito à diversidade, que são valores do Caminhando, né? A transparência, né? A honestidade, o contato com Deus da forma como você acredita, né? A conexão com Deus, com o divino, com a conversa com Deus, o perdão, aí entra a tolerância. Então nós ensinamos muito isso, mas enquanto a gente ensina, a gente aprende lá com eles, né? Quanto que eles passam a assimilar esses valores cristãos, os valores sabe, humanos, e eles assimilam com maior facilidade e com mais, vamos pensar assim, com mais, não vou dizer uma ingenuidade, mas é assim quando você oferece um fruto e aquela criança saboreia, né? E sentindo de verdade o sabor do fruto. Eu acho que eles, né, como jovens, adultos, mas com uma mente com menos crítica do que nós, eles assimilam esses valores e nos dão assim um baile mesmo de percepção do que realmente é importante. Dois pontos que me tocou muito no que você disse. Primeiro é o bem pelo bem, que é a verdadeira caridade. Sim, sim. E o quanto você trabalhar com eles do jeitinho dentro ali do respeito, do querer realmente ajudar, não ver eles como uma questão de estorvo, mas de potencial. Sim, sim. E como eles sentem e como se eles assimilam de uma forma. E eu acho que tá aí. Eu acho que não é só por eles, mas com todas as pessoas no geral, quando a gente sente que existe uma vontade genuína daquilo que está sendo oferecido, uma vontade de elevação humana, Sim. isso é sentido. Sentido, porque é a questão do amor, né? O amor é um sentimento que ele exala, né? Quando você faz, e o Caminhando ele é todo muito permeado por esse sentimento de amor, né? Eu sempre digo que os corredores, lá a gente tem brigas, lógico, conflitos, de colaborador para colaborador, Somos humanos. Então é um monte de gente junta que dá todos os problemas naturais da convivência humana, mas ao mesmo tempo tem lá um propósito, a gente tem um propósito que nós estamos a serviço. Eu faço muita questão, né? Eu me sinto, né, aqui no planeta como um ser humano a serviço, né? E a serviço sob comando de Deus. Esse é a forma como eu me vejo e eu passo isso muito e lá no Caminhando, especialmente assim. Então todos nós estamos a serviço. Todos nós somos educadores, né? A pessoa da limpeza, a pessoa da cozinha. Eu sempre falo, olha, a nossa postura, eles estão sempre de olho em nós, né? Porque estamos a serviço da educação e de uma educação muito mais ampla do que essa educação formal, né? Eu estou aprendendo e ensinando o tempo inteiro com todos eles. E essa educação é permeada pelo sentimento de amor. Amor no sentido de eu respeito você, você me respeita e eu faço o melhor que eu consigo para você. Se eu não faço o melhor porque não deu, né? E você também, você faz de você o melhor que você puder para mim.
Eu Perfeito. entendo esse sentimento de amor assim, sabe? O querer bem, eu quero o seu bem e eu espero que você queira o meu bem. Nossa, maravilhoso. Nancy, como o contato com o espiritismo e a espiritualidade, né, influencia o seu propósito? Eu acho que você já respondeu um pouquinho ali, né, mas você poderia trazer mais disso pra gente? Porque é tão inspirador ver essa questão do seu É, propósito. porque assim, para mim o espiritismo, eu sempre brinco, né, que tá na minha carteira de identidade invisível, né? Uhum, Eu sou espírita há 45 anos, então, para mim o espiritismo, essa doutrina, né, que é uma ciência, que é uma filosofia, que é uma religião, ela despertou em mim o sentimento de religiosidade e de espiritualidade. Não é assim o espiritismo simplesmente como algo formal, que eu vou na casa espírita, que eu vou lá cumprir tarefa. Não, o espiritismo para mim ele é algo que fez com que eu descobrisse o meu propósito de vida, né? A minha conexão com a espiritualidade, com os mentores no caminhando, nós fazemos questão de deixar muito claro que o espiritismo é uma instituição espírita e espírita no sentido de termos esse sentimento de amor, né? E de estarmos a serviço. Então, é, o espiritismo ele trouxe para mim essa ampliação de consciência, né? uhum, De nós sabemos que estamos no planeta uhum, que não é por acaso, nós todos estamos aqui de algum modo para cumprirmos uma tarefa, uma missão de vida, se eu uhum. posso falar assim, Claro. e para que a gente possa contribuir para que esse mundo fique melhor, porque como espírita nós acreditamos que estamos em processo de evolução agora, em transição planetária, passando de uma fase planetária mais difícil, né, de expiação e provas, né, onde a gente vem e tenta consertar os erros e somos submetidos a provas para ver se a gente conseguiu aprender, e nós estamos passando para um mundo de regeneração. E é muito bom a gente ajudar a construir esse mundo de regeneração, onde o bem vai ser superior a toda a maldade humana que nós construímos, infelizmente, historicamente falando, e que a gente possa ir deixando isso para trás. Então, o espiritismo é essa coisa linda, né? Esse propósito, a gente enxergar o horizonte, a Uhum. gente enxergar o horizonte lá na frente e saber que tá tudo bem, né? Mesmo naquelas coisas tão negativas que a gente vê, a gente respira fundo e fala, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, está tudo sob controle de Deus, Deus está permitindo que temporariamente algumas coisas negativas aconteçam no mundo para que a gente possa ver que é mais gostoso o bem, né? Que é mais produtivo, que é melhor a gente ter saúde, cuidar da nossa saúde, do que a gente ter aí um hábito negativo, né? E que colocando coisas dentro do nosso nariz, na nossa boca, que vão nos destruir. Então é mais legal, é mais gostoso. E o Espiritismo trouxe para mim essa vontade de não sentir somente o mundo desse jeito como eu sinto, né? E também essa questão da impermanência, né? Que é tão importante. A gente está tudo bem, tudo passa, tudo vai passar Tudo vai para passar. um patamar melhor, né? Inspirador, e eu tô realmente muito feliz de ouvir essa visão que você traz, porque muitas vezes as pessoas não sabem. Realmente, eu acredito que 99,9% das pessoas não entende o que é isso que você explicou, né? E quando a gente fala de espiritismo, de espiritualidade, que vai além de religião, né? É também entender que você pode não acreditar, você pode não entender, você pode ter uma crença totalmente diferente, mas o fato dela estar trabalhando com uma causa tão nobre merece todo o respeito e os aplausos necessários, merecidíssimos, porque realmente você pode não concordar com a filosofia, né, com a religião, mas é inegável o bem que ela faz trazendo a questão da espiritualidade e espiritismo. E se alguém realmente olhar para você e te procurar para fazer uma doação, como essa pessoa, como isso é possível hoje em dia? Vai ter um e-mail, um site? Sim, o Caminhando tem o site www.caminhando.org.br. Lá tem né, os cliques para as doações.
E também poder telefonar para o Caminhando. A gente tem um setor de captação de recursos, desenvolvimento institucional, e é ligar no telefone fixo e querer falar com a nossa coordenadora dessa área e conhecer o Caminhando. Eu acho que mais importante do que a doação, ou tão importante quanto a doação, hoje com todas essas ONGs que não são tão confiáveis, né? Sim. É importante conhecer o nosso trabalho, ir lá visitar, é só telefonar, o telefone está no site, né? O 55418845, o telefone fixo do Caminhando, marca uma visita, ou aparece lá, porque o Caminhando tem portas abertas, então a pessoa chegou lá e se não precisar de um atendimento, porque a equipe é super ocupada, né? Se puder fazer uma visita assim de 10 minutos, o ideal é ligar e marcar. Ou se não, é chegar e falar, olha, eu sou fulano de tal, gostaria de falar com a gerente ou com a pessoa de captação de recursos, gostaria de visitar a instituição, as portas estão abertas, qualquer dia que as pessoas chegam, estão acontecendo todas as atividades da melhor forma. Assim, muito obrigado por você ter vindo aqui. Se você sentir que precisa dar uma mensagem para quem está assistindo o seu vídeo, fique à vontade, né? E aqui não tem, que nem eu falei, aqui é Humanizar para se conectar. Então, caso você não queira também, tá tudo bem. E se você quer trazer uma mensagem, tá perfeito. E, antes de mais nada, agradeço profundamente você ter aceitado. Eu que agradeço, é uma super oportunidade, assim, poder deixar gravada, e a gente está fazendo marcas dos 35 anos, não é? E eu fico pensando que a mensagem que eu gostaria de trazer é para a nossa juventude, não é? Porque os jovens precisam se engajar na construção de um mundo melhor. A gente sabe que os jovens, eles estão um jovem de 18 a 35 anos, né? Esse período maravilhoso e áureo da robustez humana, né? Eu acredito que deveria esse período ser utilizado, toda essa vitalidade, essa força, essa saúde, para poder conhecer os grandes propósitos do bem, de voluntariado, de trabalho. Eu sei que os jovens estão envolvidos com a sua formação, a sua construção material, né? No sentido de profissionalização e engajamento no mercado de trabalho e tudo, mas eles precisariam, né? Eu acredito que seria bênção se o jovem conseguir a pensar no Brasil melhor, né? Deixar um pouco de lado essas ideologias tão perniciosas, essa polarização que chega a ser, desculpa a expressão, chega a ser bestial, porque a verdade, como diz Mahatma Gandhi, ela não está nem num polo nem no outro, não é? O equilíbrio está no meio. E a gente poder vir para o meio, e no meio olhando que é necessário construção do bem no mundo. E os jovens precisariam estar muito engajados, conhecer os propósitos, as verdadeiras ONGs do bem, as verdadeiras casas religiosas do bem, que falam do bem e que falam de esperança. O Brasil está precisando de esperança. É isso. Perfeito, Nancy. Obrigado. E se vocês prestarem atenção nessa última frase dela, as casas religiosas. Então, não importa a religião, importa o coração e o que você utiliza da religião que você está para ser melhor e ajudar as pessoas que estão à sua volta. Utilize da religião que você frequenta para tornar o mundo melhor. Obrigado e humanizar é se conectar.